Pra fora, vai. Salve, meus queridos! Tranquilidade sempre! Hoje, 3/8/2026, em uma segunda-feira pela tarde, iniciozinho de uma bela noite. Aqui para vocês e para todo esse universo maluco que a gente vive e que cada vez tem ficado mais caótico. Mas eu não estou aqui para falar sobre caos, dessa vez pelo menos. Estou aqui para falar sobre uma coisa bem diferente, sobre elos. Elos do passado, do presente ou do futuro. Elos que você possa estar vivendo. Elos que você possa estar sofrendo do passado. Elos que você busque, talvez, ter para a sua vida. E por quê? Você já parou para pensar o porquê que você vai atrás de certas coisas que as pessoas dizem que você tem que ir? Por que eu devo me casar? Por que eu devo namorar? Por que eu devo encontrar uma pessoa? Por que eu devo fechar contratos? Por que eu tenho que formalizar vínculos? Pense que sozinho algo é um anel. Quando uma coisa se vincula a outra, se torna um elo. Uma coisa onde uma apoia a outra. Ficou um pouco confuso, mas eu acho que dá para entender. E em sentido espiritual e de relacionamento, porque eu acredito que tudo isso está misturado, seja aqui ou seja do outro lado. Eu acredito que os elos que nós fazemos com pessoas no decorrer da vida tem um certo motivo, tanto para um quanto para outro, onde um apoia o outro e vice-versa. Às vezes tem formas distorcidas disso, o que torna algo problemático, que torna esse contato de elo em um karma, uma semente que tem de ser desenvolvida para ser, entre aspas, neutralizada ou deixada no passado, apenas absorvida como um aprendizado. E o que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, muitos relacionamentos que você talvez possa ter na sua vida, se você parar bem para notar, talvez alguns que já foram ou outros que possam estar acontecendo agora ou no futuro, que você aprendeu ou doou parte de si para a pessoa, absorveu parte dela, como eu disse antes, aprendeu algo. E com isso você pode tirar certos ensinamentos de relacionamentos. E quando eu digo relacionamentos, eu não falo só questão de namoro, nem só casamento, mas também amizades. Não só de pessoas próximas, familiares, por exemplo, mas também amizades no sentido de outras pessoas fora dos seus círculos. Porque amigos também se tornam irmãos, né, no final das contas, dependendo da relação. E para todos esses âmbitos, esses elos têm um sentido. E se você parar para pensar e analisar, muitas vezes você consegue se desvincular de coisas que talvez não sejam tão produtivas,
se você parar para pensar de fato, ao invés de apenas tapar seus olhos e não querer enxergar certas coisas. Quando você começa a fazer isso, você percebe que no início é bem difícil. É foda bater de frente com o ego. Reconhecer, muitas vezes, que você é um merda. Mas reconhecer a própria merdice nisso, como eu disse, faz você abrir mão de certos elos que não nutram a sua vida e a sua evolução. E quando você compreende isso, você gasta menos energia e navega pela vida de maneira muito mais tranquila, porque você abre mão de coisas que não te convêm, mantém outras coisas que convêm para cada vez te nutrir e evoluir cada vez mais, transformando esse elo não em um ciclo de repetições de existências, de gostos, de hábitos, mas sim transformando em uma espiral de subida que te eleve para algo muito mais desapegado de coisas que você percebe que só carrega porque o ego faz a gente querer isso. E quando você quebra esse ciclo e torna ele uma espiral, você esvazia, retira alguns elos e fortalece cada vez mais essa corrente. Ironicamente, não? Quanto menos elos, às vezes, mais força. Mas isso não significa que você tem que cada vez mais diminuir os seus ciclos, mas sim selecioná-los de maneira mais adequada. Daqueles, como eu disse, que nutra, e não apenas que sugue, e não que te devolva nada. E quando eu digo isso, eu não falo nem em sentido material, não é nisso que eu tô falando, cara. Mas sim, é até difícil encontrar palavras que te dê sentido de realidade, que consiga te dar motivação, que consiga nutrir a sua existência, dar cores para a sua vivência, entende? É desses tipos de elo que eu tô falando. Coisas que venham a cada vez mais aquecer o seu coração. Porque isso vai tornar a sua vida cada vez mais tranquila, uma transição mais fácil. E cada vez mais desapegado de certas coisas, você consegue... Não sei, é como se ficasse mais transparente, mais translúcida a vida, mais simples, menos desejos, mais compreensão, mais sabedoria. Às vezes, abrir mão de certos elos que a gente força tanto a barra para manter, porque a gente acredita que existe algum caminho, alguma passagem ali para uma vida que a gente já teve e que talvez tenha sido feliz, mas que já foi, completou, se dissolveu. E por mais que doa essa parada, é melhor deixar aí, porque um elo enferrujado, ele quebra quando pressionado. E em certos momentos da vida, cara, você vai receber uma pressão sinistra que você não vai querer estar existindo. E quando isso acontecer, você não quer ter vacilão do seu lado, elos fracos.
Então selecione muito bem as pessoas que estão ao seu redor. Crie elos duradouros, elos de ouro ou de diamante, se você jogou Minecraft. E dessa forma, você vai perceber que vai transitar por uma vida muito mais tranquila, em águas mais pacíficas. E quando chegar momentos de turbulência, você não terá apenas uma corrente para se apoiar e não se afogar, mas você terá sim uma rede para te salvar, uma rede de pessoas, de espíritos, em uma dança cósmica de evolução eterna.